primeira pergunta que nós fizemos no vídeo anterior foi por que Cristo e não outros mediadores? Por que Cristo e não Maomé? Por que Cristo e não Buda? Por que Cristo e não Confúcio? Por que Cristo? O que é que Cristo tem de especial? Por que Jesus Cristo e não outro mediador? Bem, essa pergunta pode ser feita por qualquer ateu, por qualquer religioso, até mesmo por um cristão. Nós temos que saber dar algum tipo de resposta a essa questão. Minha resposta ela vai se dividir em 4 pontos fundamentais. Porque Cristo é Deus que se fez homem, que foi a aula que nós tivemos de religião. Segundo, porque Cristo cumpriu toda a lei de Deus dada no Antigo Testamento. Terceiro, porque Cristo morreu pelos pecados de toda a humanidade. Quarto, porque Cristo ressuscitou. Bom, então o primeiro ponto desse argumento. Porque Cristo é Deus que se fez homem. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando que Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, todo amoroso, ele deixou a sua condição e se tornou homem. Por isso que isso é uma loucura para os gregos, como a Bíblia diz. Como é que você pode pensar que Deus, que é a verdade, todo-poderoso, assume a condição humana? Isso você só tem em Cristo. Deus então se esvazia, o esvaziamento de Deus. Você não encontra nada desse tipo em nenhum tipo de filosofia e nenhum tipo de religião. Esse é o mistério, esse é o paradoxo do verbo que se fez homem, da verdade que viveu, da verdade que se tornou carne. Quando a Bíblia diz que Deus se tornou carne, está dizendo que a verdade é a vida, a verdade viveu, a verdade existiu e que nós matamos a verdade. O segundo ponto do argumento é que Cristo cumpriu a lei. Ele é Deus que se esvaziou, primeiro ponto. Segundo, ele se fez homem e, além de se fazer homem, seguiu as leis dadas por Deus ao ser humano. Então, Cristo é o cumprimento pleno da lei de Moisés. Ele cumpre de tal forma a lei que ele é a própria lei. Ele apresenta a própria lei. As suas ações são corretíssimas, perfeitas. Nele não se encontra nenhum pecado. As palavras de Jesus não estão sujeitas a erros como as nossas palavras. As palavras de Jesus não são manuais e nem qualquer tipo de doutrina ou qualquer tipo de princípios humanos. Não, são palavras que são perfeitas, aplicadas em qualquer cultura, em qualquer contexto. Dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é algo que ninguém em nenhuma outra cultura poderia dizer. É a essência da lei. A lei já mostrava isso, Jesus trouxe essa essência da lei. Dizer, se o seu inimigo te fizer o mal, dele a outra face, é algo que supera qualquer expectativa de lei, qualquer expectativa humana. Qual que é o manual de lei? Ou qual que é a lei, a Constituição, o país, ou a filosofia? Qualquer etapa do direito que propõe que, se alguém te ferir, dá outra face. Ore pelo seu inimigo. Ore por aquele que te persegue. Isso é o exemplo, é a prática do amor. Cristo, então, é a encarnação do amor. E ele se mostra como o amor e a verdade de Deus através da sua própria vida, através dos seus milagres e através das suas palavras, que são infinitamente além da nossa compreensão. O terceiro ponto desse argumento é a morte de Cristo. Cristo foi morto injustamente pelo ser humano, por pessoas que, apesar de toda a bondade, de toda a pregação e de tudo que ele fez, odiaram-no. E além de ser morto, o seu sangue é suficiente para pagar os pecados de toda a humanidade. Cristo então morre por ladrões, por prostitutas, por escravos, pela pior parte da sociedade e também por nós, pensando em nós. Então, qual é a outra pessoa que morreu por ladrões, por prostitutas e por quem não estava nem aí?
Qual é a outra pessoa que o seu sangue foi derramado pelos pecados de toda a humanidade, porque viveu toda a justiça de Deus e entregou a sua vida como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus? Se você conhecer alguém que fez um sacrifício tamanho, então essa pessoa seria mais digna de adoração do que Cristo. Mas não existe. O quarto e último ponto desse argumento é que Cristo ressuscitou. Cristo então morreu e, no dizer da Bíblia, ele vai, vence a morte e ressuscita, superando a morte, nos mostrando que para além da morte existe a vida eterna. Ah, mas que prova nós temos da ressurreição de Cristo? É lógico que quando a gente pensa em provas científicas, a ciência ela só vai lidar com aquilo que se vê, com aquilo que é empírico. Só que é evidente a ressurreição de Jesus Cristo. É bem evidente, até mesmo para os céticos. Se você for estudar teorias do túmulo vazio, por que o túmulo ficou vazio, sendo que, historicamente, todos sabiam onde Jesus estava? Deveríamos ter o corpo de Jesus, deveríamos ter evidência de onde é que foi jogado o corpo de Jesus, quem foi que roubou o corpo de Jesus, ou o que foi feito com o corpo de Jesus depois da sua morte. Mas não, a evidência histórica e científica que nós temos é que o túmulo estava vazio depois da morte de Jesus. O túmulo que Jesus foi colocado. Ali tinha imperador, tinha Roma, tinha um exército vigiando aquele túmulo, tinha judeus que não queriam que Jesus ressuscitasse, os romanos não tinham interesse nenhum na ressurreição de Jesus, mas Jesus ressuscitou. Ah, mesmo assim eu não acredito que Jesus ressuscitou. Como é que discípulos morrem testemunhando a ressurreição de Jesus, depois de serem presos, açoitados e mortos, ainda assim morreram afirmando que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou? E até hoje, na história da humanidade, as pessoas continuam dando a sua vida por Jesus, morrendo por Jesus, porque conhecem o poder da ressurreição de Jesus. Sabe o que significa viver e estar com Jesus Cristo. Bom, depois então de ouvir esse argumento, por que Cristo e não outros mediadores? Porque Cristo é Deus que se fez homem. Porque Cristo cumpriu toda a lei. Porque Cristo morreu por toda a humanidade. E porque Cristo ressuscitou. E ainda assim, você consegue mostrar que existe outro mediador melhor, mais importante, mais eficaz e mais perfeito do que Cristo? Então eu te desafio a mostrá-lo. Por que a Bíblia e não outros livros? A resposta a essa pergunta que eu formulei e também a resposta que eu pretendo dar, ela se baseia em 3 pontos fundamentais. Por isso, é um argumento que se baseia em 3 pontos. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia ela tem o sustento do Pai, ela revela Deus perfeitamente através de Jesus, e ela é completamente inspirada pelo Espírito Santo. Agora eu vou detalhar. Como assim o sustento do Pai? O sustento do Pai, o modo como Deus sustenta as Escrituras, a Bíblia, é evidente em virtude da história. A Bíblia, ela permanece sendo o livro mais lido no mundo, o livro mais importante do mundo, o livro mais importante da história da humanidade. Por quê? Porque o seu autor é o mais importante da história da humanidade. Não se trata de um ser humano, de uma ideia humana, de uma lei humana e de uma palavra humana, mas de Deus. Segundo ponto, a Bíblia tem o sustento do Pai porque as suas tradições, seus costumes e a sua verdade perdura ao longo de toda a história. Então a Bíblia, desde o início da história da humanidade, você tem, passando por tradições, as suas tradições passam por culturas diferentes, por povos diferentes, por nações diferentes, e elas permanecem influenciando e causando impacto por onde elas passam e sobreviveram até nós. Terceiro detalhe do sustento do Pai é que há verdades bíblicas
que permanecem sendo verdades depois de muitos anos, depois de muita história, depois de muito estudo, muita ciência, muita filosofia, e as principais verdades filosóficas circundam a obra de Cristo e a Bíblia. Portanto, se você discorda que Deus sustenta a Bíblia e faz com que ela seja o livro mais importante da história da humanidade, está aí para você. Mostre qualquer livro que seja mais importante do que a Bíblia para a história da humanidade. O segundo sentido desse argumento é que a Bíblia revela Deus perfeitamente. Ou melhor, a Bíblia revela Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é a revelação perfeita de Deus, como nós falamos na aula no diálogo sobre religião. Bom, a Bíblia revela Jesus Cristo muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Quando você tem fatos bíblicos como Adão e Eva estão no jardim e pecam contra Deus, se escondem atrás de folhas e Deus veste-os de peles de cordeiro. Quem é aquele cordeiro que a sua pele remove os pecados de Adão ou encobre os pecados de Adão? Aquele cordeiro já representa Jesus Cristo. Quando você lê Levítico, e Levítico fala de um cordeiro sem mácula, sem defeito, primogênito, o primeiro da criação, que a pessoa precisa pegar aquele cordeirinho, levar diante do sacerdote. Aquele cordeirinho já era uma referência a Jesus Cristo que havia de vir. E há inúmeras profecias claras sobre a vinda do Messias, aquele que havia de sofrer, aquele que havia de morrer. Há profecias de Daniel, que quando Daniel profetizou, se cumpriram exatamente na morte de Jesus Cristo, sendo que Daniel profetizou a data correta do tempo da profecia até a morte de Jesus Cristo, que são as 70 semanas de anos. Então, a evidência e a manifestação de Cristo do começo das Escrituras até o fim das Escrituras faz com que as Escrituras sejam completamente inspiradas por Deus e perfeitas no seu modo de ser. Outro ponto desse argumento importante é a inspiração do Espírito Santo do começo ao fim das Escrituras. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Onde fala sobre isso? Na própria Bíblia diz que todas as Escrituras são inspiradas. Mas como nós podemos ter certeza da inspiração do Espírito Santo? É simples. Qualquer ser humano na face da terra que decide crer em Jesus Cristo passa a evidenciar o poder de Jesus Cristo na sua vivência, nos seus costumes, em tudo que faz. E isso traz a prova pessoal de que as Escrituras são poderosas. Um exemplo que poderia até se tornar até um dado sociológico é que na interpretação das Escrituras, ou seja, na recepção da mensagem, pode ser, e é muito comum isso no âmbito das igrejas cristãs, evangélicas, católicas, seja qual for a igreja, que um analfabeto que se dedica a ouvir as Escrituras, ele pode ter muito mais sabedoria, muito mais conhecimento da Bíblia do que um doutor que não tem fé. E este fenômeno é extraordinário, porque uma pessoa que não domina as letras, mas simplesmente é tocada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo possibilita que ela compreenda a mensagem de Deus e lhe dá sabedoria, então essa pessoa, ao ouvir a mensagem, ela tem uma mudança, uma reação, e não só uma reação prática, mas ela tem uma aprendizagem que é infinitamente maior do que a aprendizagem, talvez, de um doutor que está lendo a Bíblia minuciosamente nas línguas originais da Bíblia e não está conseguindo sequer entender a sua mensagem ou enxergar o nexo entre elas. Será porque a Bíblia não tem nexo? Não, é porque ela tem total nexo. É muito fácil perceber o nexo que há entre todas as Escrituras. A verdade é que a inspiração da Bíblia faz com que ela seja compreendida. Então não adianta ler a Bíblia somente como um livro histórico, um livro crítico, um livro de poesia. Isso é banal, porque isso faz da Bíblia um livro entre outros. A partir da hora que você lê a Bíblia com a ajuda de Deus, buscando, orando, pedindo a ajuda do Espírito Santo,
então a sua compreensão é absolutamente maior. A terceira questão que foi feita no outro vídeo é: pode um livro ser infalível se foi escrito por homens? Sim, pode. Pode porque foi escrito por homens, mas foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ainda que a gente consiga fazer toda uma crítica histórica, literária, a letra do texto, é óbvio que a letra do texto tem problemas e tem defeitos. Porque está escrito numa linguagem nossa, uma linguagem humana. E sempre vai haver uma superação da linguagem, uma superação de conceitos. Isso faz com que seja inevitável o erro na tradução, o erro no escrito e em qualquer tipo de linguagem. Não existe uma linguagem sacra, sagrada, perfeita. Isso é um erro antigo dos cristãos que acreditavam que o latim fosse a língua de Deus ou que o grego fosse uma linguagem sagrada, mas não existe. As linguagens são todas iguais. E a Bíblia, o texto da Bíblia é como o texto de outros livros. A diferença é que a inspiração daquele texto, a inspiração por detrás da história de grandes homens e mulheres de Deus que estão escritos, que a Bíblia testemunha, é a inspiração do Espírito Santo. E a história desses homens continua falando até hoje por meio da soberania de Deus, por meio da graça de Deus e porque o Espírito Santo de Deus inspirou essas vidas e continua nos inspirando a ler a Bíblia e entender esses escritos. A quarta pergunta é: se o ser humano é limitado e finito, como ele pode compreender a verdade? Essa é uma pergunta geralmente filosófica feita por aqueles que creem em Deus. Como é possível compreender a Deus? Como é possível compreender a verdade, dado que nós somos finitos e limitados? Nós não podemos conhecer sequer as coisas, quanto mais a realidade de todas elas. Bem, é simples. É simples do ponto de vista cristão, porque nós somos limitados e finitos. Assumimos a nossa limitação e assumimos a nossa finitude, inclusive assumimos até a nossa limitação moral. Mas Deus se revelou, a verdade se fez homem, se fez carne, se mostrou a nós para que possamos compreendê-la. A partir da hora que você crê nisso e tem fé nesta verdade, na palavra de Deus, então você passa a ter acesso a ela. Ela conduz você. Você é tomado pela verdade. Então a verdade, ela precede a atitude do saber e ela se dá na fé. Agora, quando alguém julga e diz: você acha que conhece toda a verdade, por isso você acha que o outro não tem a verdade e você tem a verdade, a sua verdade é a única verdade, isso não passa de um sofisma. Por que um sofisma? Primeiro que nós, cristãos, não achamos que nós temos a verdade. A verdade, nós não detemos nenhuma verdade. Nós não discursamos sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes e nem sobre um projeto particular que nós queremos universalizar. Ao contrário, nós estamos discursando, pregando, ensinando e anunciando uma verdade que foi revelada 2000 anos atrás, que foi revelada ao longo de toda a história, que a Bíblia já anunciava ela. Nós não temos vantagem nenhuma com isso. Nós estamos anunciando uma verdade que não é nossa, que nós não temos nenhum tipo de posse dela. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Agora, quando alguém discursa sobre uma ideia própria, está partindo das suas próprias limitações, das suas próprias concepções. E é natural que alguém que parta das suas limitações, das suas ideias, jamais consiga criar uma lei universal. O exemplo já mostra da Revolução Francesa e da tendência iluminista, perfeccionista de tentar criar uma lei que sirva para toda a humanidade, um imperativo categórico que não dá certo. Por quê? Porque na verdade o ser humano é um diferente do outro, o momento histórico é diferente, a situação é diferente. A única verdade que sempre dará certo é a verdade de Cristo. Essa verdade se adapta em qualquer cultura e continua sendo o padrão perfeito de moralidade a toda e qualquer cultura. Portanto, nós não estamos pregando uma verdade nossa e nem impondo uma verdade nossa.
Nós estamos falando de uma verdade que já é revelada, é a verdade, que se chama Jesus Cristo. E, diante de toda a pesquisa, se não podemos afirmar a verdade, como é que podemos negar que Jesus Cristo não seja a verdade? Quinta pergunta: por que a palavra de Deus é infalível? A palavra de Deus é infalível porque ela não é do homem. Ela é de Deus. Ela vem de Deus e atinge a nossa condição falível humana. Mas não significa que, quando a palavra de Deus, que chega a nós por meio do Espírito Santo de Deus, entra em nós, passa a ser parte da nossa vivência, ela não passa a ser falha, ela continua sendo infalível. Para isso, basta experimentar a palavra de Deus, crer nela, viver ela e ver o que a palavra de Deus faz na vida de muitas pessoas. Pega aí alguns testemunhos de pessoas sendo absolutamente transformadas pela palavra de Deus, que isso é suficiente para que você entenda que não se trata de discurso e que não se trata de verdade humana, mas de realidade e de manifestação da presença de Deus.